Capítulo 15. Depois de algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão foi visitar sua esposa, levando um cabrito. Ele disse: Quero ficar no quarto com a minha esposa. Mas o pai dela não o deixou entrar. O pai dela disse: Pensei que você a odiava. Por isso a dei ao seu padrinho. A irmã mais nova dela é mais bonita. Por que não fica com ela? No entanto, Sansão disse: Desta vez os filisteus não podem me culpar por lhes prejudicar. Então Sansão capturou 300 raposas. Depois pegou tochas, amarrou as raposas de duas em duas pela cauda e colocou uma tocha no meio de cada par de caudas. Então pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nos campos de cereais dos filisteus. Ele incendiou tudo, tanto os feixes como os cereais ainda não colhidos, e também os vinhedos e os olivais. Os filisteus perguntaram: Quem fez isso? Disseram-lhes: Foi Sansão, o genro do Timnita, porque este tomou a esposa de Sansão e a deu ao padrinho dele. Em vista disso, os filisteus subiram e queimaram a mulher e o pai dela com fogo. E Sansão lhes disse: Já que vocês agem assim, não descansarei até me vingar de vocês. Então ele os golpeou um após o outro com uma grande matança. Depois disso, desceu e ficou numa caverna do rochedo de Etão. Mais tarde, os filisteus subiram e acamparam em Judá e ficaram percorrendo Leí. Então os homens de Judá perguntaram: Por que vocês vieram contra nós? Os filisteus responderam: Viemos capturar Sansão, para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Portanto, 3.000 homens de Judá desceram à caverna do rochedo de Etão e disseram a Sansão: Você não sabe que os filisteus estão dominando sobre nós? Então por que você fez isso conosco? Ele lhes disse: Eu fiz com eles o mesmo que eles fizeram comigo. Mas eles lhe disseram: Viemos capturar você para entregá-lo aos filisteus. Então Sansão disse: Jurem-me que vocês não me atacarão. Eles lhe disseram: Nós apenas o amarraremos e o entregaremos a eles, mas não o mataremos. Assim, eles o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair do rochedo. Quando ele chegou a Leí, os filisteus gritaram triunfantemente ao vê-lo. Então o Espírito de Jeová lhe deu poder, e as cordas nos seus braços se tornaram como fios de linho chamuscados pelo fogo, e caíram das suas mãos. Ele encontrou então uma queixada de jumento ainda fresca, estendeu a mão e a pegou, e com ela matou 1.000 homens. Sansão disse então: Com a queixada de um jumento, 1 montão, 2 montões. Com a queixada de um jumento, matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e chamou aquele lugar de Ramate-Leí. Ficou então com muita sede e clamou a Jeová, dizendo: Foste tu quem deste esta grande salvação ao teu servo. Mas será que agora morrerei de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos? Portanto, Deus abriu uma cavidade que havia em Leí e saiu água dela. Quando Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele se reanimou. Foi por isso que chamou o lugar de En-Acoré, que fica em Leí até hoje. E Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Capítulo 16. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e entrou na casa dela. Foi dito aos gazitas: Sansão está aqui. Então eles o cercaram e ficaram de emboscada contra ele a noite inteira, no portão da cidade. E ficaram quietos a noite toda, pensando: Quando amanhecer, nós o mataremos. No entanto, Sansão ficou deitado ali até a meia-noite. Então ele se levantou à meia-noite e segurou os portões da cidade, junto com as 2 ombreiras, e os arrancou junto com a tranca. Ele os pôs sobre os ombros e os carregou para cima, ao cume do monte que fica em frente a Hebrom. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então os governantes dos filisteus se dirigiram a ela e disseram:
Engane Sansão e descubra o que lhe dá tanta força e como podemos dominá-lo, amarrá-lo e vencê-lo. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 peças de prata. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: Por favor, diga-me de onde vem a sua grande força e o que pode ser usado para amarrá-lo e vencê-lo. Sansão lhe disse: Se me amarrarem com 7 cordas de arco novas, que ainda não estão secas, ficarei fraco igual a um homem comum. Portanto, os governantes dos filisteus lhe trouxeram 7 cordas de arco novas que ainda não estavam secas, e ela o amarrou com elas. Os homens armaram uma emboscada no quarto, e ela gritou. Os filisteus estão aqui, Sansão. Nisto ele arrebentou as cordas de arco, com a mesma facilidade com que um fio de linho se rompe quando toca no fogo. Assim, o segredo da sua força não foi descoberto. Então Dalila disse a Sansão: Você me enganou e me disse mentiras. Agora, por favor, diga-me o que pode ser usado para amarrar você. Portanto, ele lhe disse: Se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco igual a um homem comum. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas, e gritou. Os filisteus estão aqui, Sansão. Enquanto isso, os homens estavam de emboscada no quarto. Nisto ele arrancou as cordas dos braços como se fossem fios. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: Até agora você me enganou e me disse mentiras. Diga-me o que pode ser usado para amarrar você. Então ele lhe disse: É só tecer as 7 tranças da minha cabeça com um fio da urdidura de um tear. Assim, ela as fixou com um pino e gritou. Os filisteus estão aqui, Sansão. Ele acordou então do sono e arrancou o pino do tear e o fio da urdidura. Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama se não abre o seu coração para mim? Você me enganou essas 3 vezes e não me disse de onde vem a sua grande força. Visto que dia após dia ela o importunava e o pressionava, ele ficou esgotado a ponto de querer morrer. Por fim, ele lhe abriu o coração e disse: Nunca se passou navalha na minha cabeça, pois sou um nazireu de Deus desde o nascimento. Se meu cabelo for cortado, perderei a força, ficarei fraco e me tornarei igual a todos os outros homens. Quando Dalila viu que ele lhe tinha aberto o coração, imediatamente mandou chamar os governantes filisteus, dizendo: Venham, pois desta vez ele abriu o coração para mim. Assim, os governantes filisteus foram até ela, levando dinheiro. Ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Chamou então um homem para cortar as 7 tranças da cabeça dele. Depois disso, ela começou a ter domínio sobre ele, pois ele foi perdendo a força. Então ela gritou: Os filisteus estão aqui, Sansão. Ele acordou do sono e disse: Eu sairei disso como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que Jeová o havia deixado. Portanto, os filisteus o agarraram e furaram os seus olhos. Depois o levaram para baixo, a Gaza, e o prenderam com 2 correntes de cobre, e ele se tornou moedor de grãos na prisão. Mas seu cabelo começou a crescer de novo depois de ter sido cortado. Os governantes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e para celebrar, pois diziam: Nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, nas nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus, dizendo: Nosso Deus entregou nas nossas mãos nosso inimigo, aquele que devastava a nossa terra e matava tantos de nós. Visto que o coração deles estava alegre, disseram: Chamem Sansão para que nos divirta. De modo que chamaram Sansão da prisão para diverti-los, e eles o fizeram ficar de pé entre as colunas. Então Sansão disse ao jovem que o segurava pela mão: Deixe-me tocar as colunas que sustentam a casa, para que eu possa me apoiar nelas. A propósito, a casa estava cheia de homens e mulheres. Todos os governantes filisteus estavam ali,
e no terraço havia cerca de 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou então a Jeová: Soberano Senhor Jeová, por favor, lembra-te de mim e fortalece-me só mais esta vez. Por favor, ó Deus, e deixa que eu me vingue dos filisteus por pelo menos um dos meus olhos. Então Sansão se apoiou nas 2 colunas centrais que sustentavam a casa, apoiando-se numa com a mão direita e na outra com a mão esquerda. Sansão clamou: Que eu morra com os filisteus! Então ele empurrou as colunas com toda a sua força, e a casa caiu sobre os governantes e todos os que estavam ali. Assim, ao morrer, ele matou mais pessoas do que tinha matado durante a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e toda a família do seu pai desceram para pegar o seu corpo. Eles o levaram e o enterraram entre Zorá e Estaol, na sepultura de Manoá, seu pai. Sansão tinha julgado Israel por 20 anos.